tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula número 5. Como é que vocês estão, primeiro ano? Passaram bem da última semana? Eu espero que essa aula encontre vocês com muita saúde. Agora, nós vamos separar o nosso material. Vocês lembram que em todas as nossas aulas nós temos alguns combinados? Mãozinhas limpas, material organizado, certo? Então eu vou colocar na tela para vocês o que nós vamos utilizar hoje. E vou deixar 3 minutinhos para vocês separarem, ok? Olha lá. Observem: caderno, lápis de cor, lápis de escrever, borracha e papel para dobradura. Professora, não tenho papel para dobradura. Lembra o que nós já fizemos em outras aulas? Pode ser uma folha de caderno ou aquela folha branca, ok? 3 minutinhos, a gente já volta.
bem. Já deixaram o materialzinho separado? Ótimo! Agora vocês vão pegar o lápis de escrever e nós vamos anotar a nossa aula de hoje. Lembram lá? Aula 5, Ensino Religioso, professora Macleise. Mas a gente não vai fazer isso correndo, né? 5 minutinhos para vocês. Podem fazer com calma e com a letra bem caprichada. Eu já volto.
Agora que vocês já deixaram tudo pronto no caderno, nós vamos relembrar o que nós fizemos na nossa última aula. Vocês lembram? Nós vemos um livro. Qual era esse livro? Canção dos Povos Africanos. Muito bem! Foi aquela aula que vocês aprenderam um pouco sobre os nomes. Lembram? Vocês fizeram até atividade. Eu já vou mostrar. Nós fizemos algumas atividades que falavam daqueles 3 nomes. Lembram? Isaac, Krishna e Rakian. Vocês lembram? Eu tenho certeza que vocês lembram. Nessa aula, nós falamos sobre as origens dos nomes, que tinham nomes que poderiam ser religiosos e tinham nomes que não. E vocês lembram o que eu pedi para vocês? Era para fazer uma atividade inventando, imaginando um significado para o nome de vocês. Eu recebi umas atividades muito legais, com significados bem diferentes. Quem lembra qual foi o significado que eu dei para o meu nome? Isso! Macleise, Rainha dos Raios. Lembra que nessa aula eu até cantei? Vocês escutaram? Foi difícil ou não? Eu espero que não. Vamos ver a atividade que mandaram para mim? Olha lá, presta atenção. Olha o Leonardo do SEI, Padre Francisco Meissner. Ele fez até uma colagem. Ele é um super-herói. Ele disse que o nome dele, Leonardo, significa super-herói. Fez uma colagem linda, Leonardo, eu adorei. Do lado tem uma atividade que é do Benjamin, da Escola Graciliano Ramos. Olha o desenho, quer dizer, a colagem que ele fez. Tá pegando fogo, vocês acreditam? O Benjamin colocou que o significado do nome dele é o Rei do Fogo. Eu fiquei com um pouco de medo, né? Acho que o Benjamin gosta de ver as coisas com bastante fogo, bastante luz. Muito obrigada, Leonardo e Benjamin. Mas não acabou. Eu recebi mais 2 desenhos. Olhem lá. Olha que graça que a Sofia fez lá da escola Jaguariaíva. Ela disse que ela é a rainha da África. E se ela é a rainha da África, ela se pintou negra. Linda, eu adorei. E a Geórgia me mandou uma unicórnia, porque ela disse que ela é uma unicórnia. E o nome dela significa alegria. Eu adorei essas atividades. Vocês são muito criativos, vocês sabiam? Eu gostei muito. Eu não falei o nome da escola da Geórgia. É lá do Heitor de Alencar Furtado. Muito obrigada pelas atividades. Vocês são caprichosos demais. Um beijo enorme. Agora, vamos parar de papo e fazer a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Mitos de criação. O que é isso? O que será que é um mito, professora? Vamos ver? Ai, que textão! Vamos tentar ler juntos? Prestem atenção. Os mitos são histórias sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, por meio das relações de deuses e forças sobrenaturais. Nos mitos aparecem deuses, seres sobrenaturais, heroínas, heróis e etc. As histórias contadas pelas religiões são consideradas mitos religiosos. O mito religioso explica a realidade por meio das histórias sagradas. Então, o que é um mito? O mito é uma história que vai explicar fenômenos e coisas que nós não sabemos explicar. Por exemplo, o que será ou como será que nós viemos parar aqui? Você já imaginou isso? Quem será que criou tudo o que nós vemos? Por exemplo, a gente sabe, se for pesquisar lá na internet, no Google, depois com um adulto, quem que inventou a câmera que está me filmando aqui? Existe uma pessoa que inventou essa câmera. Quem será que inventou a televisão? Uma pessoa inventou a televisão. Mas alguém tem que ter inventado essa pessoa que pensou nisso. Você já pensou quem é que criou as pessoas, os animais, as plantas? Nós vimos na nossa aula que os indígenas deram nome para algumas coisas, mas eles não inventaram. Quem será que inventou? As religiões têm algumas histórias sobre isso. Como eu disse, os mitos podem aparecer seres sobrenaturais, pode ter coisas que se transformam, pode ter coisas que vocês vão dizer assim, isso aí não dá, professora. Como é que você pega um monte de barro, amassa e nasce uma pessoa? É um mito, é uma história contada. Se ela é verdade ou se não é, se você acredita, não tem o menor problema. Elas são histórias contadas,
principalmente dentro das religiões. Agora nós vamos ver uma dessas histórias. É o mito da criação cristão. O que é cristão, professora? Ai, 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 eu vou contar para vocês. Cristão é a pessoa que acredita em Cristo. Faz sentido, né? Jesus Cristo, quem acredita nele é cristão. Então nós vamos ver um pouquinho, num vídeo bem curtinho, sobre o mito da criação. E eu já volto para conversar com vocês. No início, Deus criou os céus e a terra. E a terra era disforme e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse que a luz se faça. E a luz se fez. E Deus separou a luz das trevas e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Fez-se a tarde e fez-se a manhã, o primeiro dia. No segundo dia, Deus disse que as águas se separem e formem um espaço, um céu acima e oceanos abaixo. E que este espaço seja chamado de céus. No terceiro dia, Deus disse que as águas se concentrem no lugar e que o solo seco apareça. Deus chamou o solo seco de terra e as águas de mares. E ele viu que isso era bom. E Deus disse que a terra traga a relva e as plantas. E assim se fez. Na terra fez-se a vegetação. E Deus viu que isso era bom. Fez-se o crepúsculo e fez-se a aurora, o terceiro dia. E no quarto dia, Deus fez as estrelas. E fez o sol e a lua para separar o dia da noite e marcar as estações e os anos. E Deus viu que isso era bom. E assim, no quinto dia, Deus disse que das águas surjam os seres vivos. E surgiram as grandes criaturas do mar e animais marinhos de todas as formas e tamanhos. E para voar pelos céus, Deus criou todos os tipos de pássaros. Deus viu que isso era bom. E no sexto dia,
Deus criou todos os tipos de animais. As feras do campo. E tudo que se arrasta pelo sol. Rejubilou-se e disse: que se faça o homem a nossa própria imagem e semelhança. E do pó da terra, Deus fez o homem. E batejou seu rosto com o sopro da vida. E Deus fez dele o Senhor de toda a vida sobre a terra. E no sétimo dia, Deus descansou e abençoou este dia, tornando-o sagrado. Gostaram? Que vídeo legal, né? Cheio de efeitos. Vocês já tinham ouvido essa história? Dos mitos da criação cristã. Quem que criou nessa história aí? Tudo que a gente já viu. Deus. Para os cristãos, quem criou tudo foi Deus. Vamos relembrar o que ele fez? Em quantos dias estava contando lá na história? Isso, 7 dias. Vamos ver o que ele fez em cada dia? Vamos ver se vocês lembram e prestaram bem atenção? Primeiro dia foi céu e terra. Muito bem. Observem aí no slide. No segundo dia, separou águas e terra. Isso, muito bem. Depois, o que ele fez no terceiro dia? Isso, ótimo! No terceiro dia, ele criou plantas e árvores. Isso. E no quarto dia? Estava meio frio. O que ele criou? A lua e o sol. Ai, que legal! Imagina que legal enquanto ele estava criando e pensando em tudo isso. Será que Deus já sabia as cores que ele ia dar para essas coisas? Para as flores, para as frutas. É muita coisa para pensar, né? E no quinto dia, o que ele fez? Vamos ver se vocês lembram. Peixes e os pássaros. Aqueles passarinhos que ficam voando. E no sexto dia, ele fez o quê? O homem. Muito bem. No sétimo dia, ele fez uma coisa que eu sei que vocês gostam de fazer. O que foi? No sétimo dia, ele descansou. Afinal de contas, para pensar em tudo isso, deve ter dado uma canseira, não é mesmo? Pensar em cor de fruta, em cor de flor, em cor de cabelo para todo mundo. Imagina, é muita coisa para pensar, tem que descansar mesmo, né? Então, nós acabamos de ver o mito da criação para os cristãos. Ótimo! Agora, eu vou mostrar para vocês um outro mito da criação, que é conhecido lá na África. Esse mito eu vou contar desse livro aqui, ó. Histórias Encantadas Africanas. Vocês lembram que nós já falamos que a África é um continente? Essa história que eu vou contar é uma das histórias que são contadas na África sobre como surgiram as pessoas. Existem muitas outras, vocês vão ouvir muitas mesmo, mas essa é uma das histórias. Essa história chama Os Filhos do Fogo. Professora, eles queimaram as pessoas? Vamos descobrir se eles queimaram as pessoas? Prestem atenção. Um bom tempo atrás, Niame, o deus do céu, vivia sozinho na imensidão azul. Um dia, pegou um cesto, encheu de terra, colocou árvores e animais e pendurou no céu. Deu-lhe o nome de Terra. Depois,
Niame fez um alçapão com uma escada para poder descer e visitar a terra. Era todo iluminado e tinha orifícios de onde saíam raios de luz. Era a lua e as estrelas. Uma certa manhã, Niame admirava seu alçapão, mas não estava sozinho. Nele morava um casal de pessoas pequenininhas e curiosas que espiavam o mundo. Foi então que Niame sentiu cócegas e espirrou. Atchim! Os pequenos saíram voando e caíram na terra. Ai, será que doeu? Que lugar bonito! Vamos viver aqui? Eles disseram. Os dois andaram, apreciaram os rios, as matas e os animais. Quando encontraram uma caverna, decidiram que ali seria a casa. Passado um tempo, apesar de viverem bem, os dois começaram a sentir solidão. Sinto falta de outras pessoas para compartilhar esse lindo local, dizia a esposa. Seria ótimo se tivéssemos amigos, completou o marido. Um dia, a mulher brincava de criar formas com argila. Modelou pequenas figuras como eles, com pernas, com tronco, com braços e cabeça. E tiveram uma ideia. Vamos cozê-los no fogo e dar-lhes vida? Sugeriu entusiasmado o marido. Grande ideia! Nós os chamaremos de filhos, respondeu ele. De repente, ouviram um barulho. Era o Niame, que veio visitá-los. Para manter o segredo e fazer uma surpresa, rapidamente esconderam as figuras de barro dentro da caverna, sob as folhagens. Niame perguntou: Olá, minhas pequenas pessoas, vocês estão cuidando da terra e sendo bons? Sim, estamos gostando muito deste mundo, responderam os dois. Niame despediu-se e voltou ao céu. No dia seguinte, o casal modelou mais figuras e fizeram uma fogueira e começaram a cozê-las. Novamente, porém, Niame apareceu. Os dois ficaram na frente do fogo para que ele não visse o que eles estavam fazendo. Depois que o Niame foi embora, tiraram as crianças da argila do fogo. Como cozinharam por muito tempo, elas escureceram. Com frequência, o Deus do céu vinha fazer visitas. Alguns dias, as figuras cozinhavam por tempos diferentes, apresentando diversas cores. As pouco cozidas eram brancas, outras mais cozidas, amarelas e assim por diante. O casal vivia feliz e amava cada uma das figuras que eram seus filhos. Quando finalizaram o trabalho, juntos lhes deram o sopro da vida. Então, uma por uma, acordou, espreguiçou, sorriu e foi brincar. O tempo passou, os filhos do fogo cresceram, se casaram, tiveram filhos e se espalharam pelos 4 cantos do mundo. Essa história, que está aqui nesse livro, Histórias Encantadas Africanas, conta um pouco dessa trajetória desses 2 pais e mães que fizeram seus filhos de quê? Quem lembra aí? Isso, de argila. Você imagina como aconteceu essa história? Como será que eles tiveram essa ideia de pôr no forno? Por que será pôr no forno? Podiam ter colocado na geladeira. Será que tinha geladeira naquela época? Eu acho que não. Por isso que eles pensaram no forno. Eu acho que foi. Você imagina o Niame, que era o Deus do céu, descendo a escada. Vamos pensar no céu. O céu está bem longe, né? A gente pensa assim, como é que ele fez uma escada tão grande para descer do céu e vir na terra todo dia? Deve ser meio longe, mas o Niame era um Deus muito poderoso e ele descia todos os dias. E os 2 ficavam fazendo seus filhos. Agora, nós temos uma atividade. Vamos fazê-la? Olha lá o que vocês têm que fazer. Represente o mito africano que nós acabamos de ouvir, Filhos do Fogo, com um desenho. Mas eu quero um desenho bem caprichado, hein?
Pode fazer o céu, pode fazer o cesto, pode fazer os filhinhos de cada cor. Eu quero ver esse desenho caprichado e nós já voltamos.
Conseguiram terminar a atividade? Eu tenho certeza que está caprichado. Quem fez uma atividade bem caprichada vai pedir para a mãe tirar uma foto e mandar para a professora. Eu quero ver essas atividades. Vocês sabem que eu fico esperando, muito ansiosa para ver as atividades de vocês. Então, hoje nós vimos o mito da criação cristão e o mito da criação afro. Na nossa próxima aula, nós vamos ver outros mitos. Você conhece algum outro mito de criação? Alguém já contou para você como é que foi criado esse universo que nós estamos? Ou será que você tem uma hipótese? Eu, quando era criança, pensava, como será que eu vim parar aqui? Um dia eu até perguntei para minha avó, ô vó, como será que Deus teve tanta criatividade para fazer tanta gente diferente? Lembra que nós vimos que nós somos únicos? Que só tem um de você? Tem que ter muita criatividade, né? Então, na próxima aula, eu quero que você já venha com a cabeça preparada para conhecer outros mitos de criação de outras religiões. Ah, aquele papel que eu pedi para dobradura, você pode guardar e deixar reservado para a nossa próxima aula, que nós vamos fazer uma coisa bem legal, ok? Nós nos vemos então na semana que vem. Não esqueçam, mãozinhas limpas e, se puder, fique em casa. Até logo!